Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então chegamos hoje, pela graça de Deus, ao segundo domingo do Advento e assim damos mais um passo ao encontro do Senhor que vem. E hoje a liturgia da igreja nos apresenta a figura do grande pregador do Advento, a figura de São João Batista. João Batista, ele foi o precursor do Senhor, ele foi suscitado por Deus para preparar o povo para receber a chegada de Jesus. E o Evangelho de hoje nos mostra São João Batista na cadeia. Ele estava preso. A missão de João Batista, ela aconteceu num tempo muito difícil. Aliás, quando Jesus veio, era um momento complicado na história do mundo, especialmente para o povo escolhido, o povo de Israel. O povo judeu, o país de Jesus, estava sob o domínio do Império Romano pagão, com tudo de ruim, com todas as péssimas influências que poderiam vir disso. Os judeus eram o único povo que estava se preservando em meio ao paganismo geral para receber o Salvador prometido por Deus. E vira e mexe, os judeus sofriam pressões de várias partes para poderem se comportar como os demais povos à sua volta, que tinham seus ídolos, suas superstições pagãs. Então imaginem este povo, um povo escolhido, separado por Deus, que guardava a fé no Deus verdadeiro, dominado agora por uma potência estrangeira pagã. Imaginemos quanta influência má, negativa, de paganismo estava ali circulando naquele meio. E mais, as autoridades religiosas judaicas, o sumo sacerdote do templo, ele era da seita dos saduceus. Os saduceus eram um partido religioso no tempo de Jesus que era materialista. Eles nem sequer acreditavam na imortalidade da alma e achavam que a salvação viria pela política, pelo poder temporal. Então, nessa situação, o povo estava desnorteado, desorientado. O povo sentia sede de Deus. Tanto que, quando Jesus começava a pregar, o povo se encantava com as pregações de Jesus. Mais tarde no Evangelho vamos ouvir isso. E o povo dizia: ele fala como quem tem autoridade e não como os nossos líderes. Porque faltava uma liderança para conduzir o povo para o céu. Tanto que Jesus um dia, quando olhar para a multidão, ele vai dizer, na sua vida pública: eu tenho pena desse povo, porque eles são como ovelhas sem pastor, estão aqui perdidos. Foi nessa situação que Deus suscita João Batista. Um homem com uma palavra de fogo, um homem que quando pregava, como que trovejava a verdade. E aquele momento então, aquela palavra de João começa a tocar os corações, e um grande movimento de conversão do povo, um povo sedento de Deus, encontra naquele homem uma palavra verdadeira, e o povo começa a se arrepender de seus pecados, vai procurar João Batista às margens do Rio Jordão. E ali João Batista fazia uma purificação simbólica nas águas do Jordão, chamava de batismo de penitência, e o povo ia ali se purificar dos seus pecados, pedir perdão a Deus. E João, pregando a verdade, destemidamente, ele não hesita em acusar também o escândalo da vida do rei. O rei da época era um pagão, Herodes, que estava ali reinando em conluio com o imperador de Roma. E João Batista vai olhar e vai apontar o dedo e vai dizer: não te é lícito viver essa vida escandalosa que é viver com a mulher do teu irmão. O rei dava um exemplo horrível, um escândalo de uma vida impura, incestuosa. Isso vai suscitar o ódio da amante do rei, que vai ficar na cabeça do rei falando, até que o rei Herodes manda prender João Batista na cadeia. Meus amados irmãos, aquela situação imediata, a chegada do Salvador, não era muito diferente da nossa hoje em dia também não.
Hoje nós vemos a nossa humanidade desorientada, perdida, desnorteada. Por quê? Porque deu as costas ao Salvador enviado por Deus e escolheu voltar para um estilo de vida pagã, para o paganismo que hoje se chama secularismo, uma vida meramente secular, como se não houvesse Deus, nem alma, nem céu, nem inferno, nem salvação, como se tudo fosse aqui. Então querem colocar a salvação, a felicidade no progresso, na economia, no bem-estar temporal. Tentam construir um paraíso terreno. E nessa situação, muitos e muitos de nós católicos, muitos e muitos católicos perderam a sua identidade. Estão frios, desanimados, desmotivados, levando uma vida ao sabor desse mundo sem Deus. Por isso, cada vez mais o cristianismo ele vai desaparecendo dos ambientes sociais, porque você não encontra cristãos verdadeiros, sinceros, coerentes, convictos, que não tenham medo de se apresentar como católicos em meio ao mundo, e mesmo que o mundo reprove, coloque de lado, humilhe, despreze, zombe, não tem medo de viver conforme a sua fé, levar uma vida de amor a Deus, de amor ao próximo, de fidelidade a Deus, fidelidade à sua família, uma vida de pureza, de modéstia, de honestidade, de amor ao trabalho, de renúncia de si mesmo, de humildade. Por isso hoje, aqueles católicos fiéis que querem viver de acordo com o Evangelho, eles são perseguidos, desprezados, ridicularizados, colocados de lado como pessoas de segunda categoria. Isso aí é um fanático religioso, uma pessoa de visão fechada, atrasado. Por quê? Porque não está de acordo com a nossa mentalidade, com nossas ideologias, que com o nome de modernidade estão nos fazendo retroceder ao que há de pior, de mais selvagem, de mais desumano que a humanidade pôde conhecer. Se querem hoje justificar o assassinato de bebês inocentes no ventre materno, você quer coisa pior, mais animal, mais brutal, mais selvagem do que isso? Isso é civilização? Quando não, esses cristãos são perseguidos, são mortos pela fé, como nós temos muitos mártires hoje no mundo. Mas o Evangelho diz, meus amados irmãos, que São João Batista, da cadeia, preso, ele mandou seus discípulos irem ao encontro de Jesus. Porque João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor. Quando Jesus começou a aparecer, a pregar, João Batista mandou todo mundo seguir Jesus. E ele então foi preso, e ele foi desaparecendo de cena, e ele dizia: é preciso que Jesus cresça e que eu diminua. Porque uma vez que Jesus chegou, o seu papel estava acabando. Só que alguns discípulos de João não queriam seguir Jesus, queriam ficar presos com João ali. E João falando: não, eu não sou aquele que deve vir, eu vim só preparar o caminho para ele. Então vocês vão lá para ouvirem da boca dele, para verem quem ele é, para vocês acreditarem. E os discípulos foram lá e perguntaram: és tu que há de vir, ou temos que esperar por outro? Jesus disse, mostrando que ele cumpria a profecia de Isaías: dizei a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados, ouvem a boa nova de Deus. E Nosso Senhor aproveita a oportunidade para falar com o povo sobre São João Batista. E vai dizer que a grande pregação de João não era tanto o que João falava, era sobretudo aquilo que João vivia. E Jesus diz: o que fostes ver no deserto? São João Batista morava no deserto. O deserto na Bíblia é o lugar do silêncio, é o lugar da solidão, é o lugar do combate espiritual, é o lugar do vazio das criaturas. De fato, o deserto é um lugar vazio, é um lugar um tanto inóspito,
um lugar onde você não tem muita sombra, não tem água direito, é um lugar totalmente desabitado, é um lugar de penitência, de sacrifício. João Batista era um homem assim, era um homem penitente, sacrificado, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. É um gafanhoto comestível que é naquela região. E no deserto era um homem que vivia na solidão e no silêncio para ouvir a voz de Deus. E por isso, cheio de Deus, ele podia sair e pregar. E da sua boca saía a palavra de Deus como um raio, um trovão que tocava e abalava os corações para a conversão, para a mudança de vida. E Jesus diz: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Um homem mole, um homem sem convicção de nada, que se deixa virar para um lado e para o outro, ao sabor das novidades, das modas, manias, ideologias, mentalidades mundanas, que vão mudando, se sucedendo a partir do gosto das pessoas? Não. Era um homem firme, era um homem decidido, era um homem destemido que não tinha medo de falar a verdade, por essa verdade estava preso e depois foi degolado. Que fostes ver no deserto? Um homem de roupas suntuosas, vestido roupas finas? Não. Quem se veste assim, chique assim, está lá no Palácio dos Reis. Mas era um homem que usava uma roupa áspera, se vestia com túnica de pele de camelo, com uma corda na cintura, era um penitente. Por isso a sua figura de homem penitente, homem sacrificado, homem desapegado de tudo, impressionava quem o via. Como nos tempos, meus amados irmãos, de São João Batista, que na cadeia, preso, estava mandando as pessoas para Jesus, apontando Jesus para as pessoas, em meio a esse mundo, com seus desafios, problemas, tentações, um mundo cada dia mais oposto ao cristianismo, que nós somos chamados também a apontar para as pessoas, a apontar para a sociedade a única esperança da nossa salvação, que se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que São Paulo, nessa leitura de hoje, dizia para nós que nosso Senhor, ele veio na sua misericórdia, não só para os judeus, mas para todos os povos. Todas as nações são chamadas a receber dele a esperança, a salvação, a paz. Por isso cabe a nós, nesse advento, meus amados irmãos, reconhecer que nós somos os primeiros, que precisamos, que temos necessidade da graça de Cristo Salvador. Nós somos os primeiros que precisamos celebrar esse Natal, para que a graça de Jesus venha nos libertar dos nossos pecados, nos livrar de nossos males, nos fazer de novo coerentes na nossa vida com a fé que nós dizemos professar. Isso é conversão, porque muitas vezes eu falo uma coisa, eu sou muito católico, mas vivo o contrário do que eu falo. Isso não funciona. Por isso o mundo cada dia é menos cristão. Conversão é isso, é você fazer a sua vida estar de acordo com a sua fé, e não tentar manipular a sua fé para ter uma fé inventada por você, que justifique os seus erros, a sua moleza, sua falta de compromisso com Deus, seu comodismo. Não. Então é tempo de nós entendermos que o advento, nós celebramos o advento porque nós precisamos sim de libertação, nós precisamos sim de conversão, nós precisamos sim de mudança, porque só assim é que nós seremos capazes, como João Batista, com firmeza, convicção, vida de oração, desprendimento, mostrar para o mundo a verdadeira e única esperança, que é Cristo Salvador. E assim nós iremos mostrar para o mundo que o mundo precisa de um Natal de verdade, que é acolher Cristo em seus corações. E assim, meus amados irmãos, com essa esperança no Salvador que vem, deixando-nos, portanto, converter e transformar por Ele, e sendo, por nossa vez, nas suas mãos, um instrumento de conversão, de anúncio, transformação da sociedade, nós possamos abrir as portas da esperança para nós e para todos. Esperança de um mundo melhor, na expectativa do mundo definitivo que há de vir, que é a glória que esperamos no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.